Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês novamente no programa Plenitude e hoje com um convidado super especial, Rafael Papa, que está lançando seu livro Medicina Espiritual. E vocês não têm ideia de como ele organizou esse livro, o que ele trouxe dentro. E eu já estou curiosíssima para saber, porque realmente traz assuntos interessantíssimos, que da curiosidade de todos nós, né? E ele veio aqui nos ajudar, né, Rafael, a entender um pouco sobre o conteúdo do livro. Obrigado. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pela oportunidade, né, pelo programa Plenitude, pelo espaço, né, pelos amigos, a técnica, né? Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, Rafael é psicólogo e o Rafael tem uma visão muito particular sobre a mediunidade e uma experiência também com todo esse trabalho. Mas, Rafael, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu o livro Medicina Espiritual e qual é a proposta central? Então, esse livro aqui, Denise, ele surgiu exatamente da proposta do Espírito Hamed. Né? O Espírito Hamed que vem trabalhando comigo na psicografia e também na mediunidade curadora. Né? Eu, enquanto médium de cura, recebi esse convite, né, do Espírito para a gente poder traçar algumas balizas, né, do que seria essa medicina espiritual, né? Mas também sem deixar de revisitar a obra de Allan Kardec, né? Sem deixar de trazer. Então, esse livro, toda a primeira parte dele é composta pelo manancial que a gente pode beber daqueles primeiros tempos que Kardec estudava, né? As curas, né? Mas de uma forma mais científica, mais técnica, né? Sem misticismos. Então, nós fazemos um bate-papo com Allan Kardec, gostoso, objetivo, né? Para qualquer pessoa que tenha dúvida sobre curas espirituais possa beber da fonte primária do espiritismo, que é o Allan Kardec. E a segunda parte é com os espíritos, né? Que estão aqui na capa conosco, Arquimedes, Bartolomeu, Charles Pierre, o próprio Hamed, né? Rema, Ludwig. E lá também temos Fritz, né? Temos Frederico von Stein, grandes amigos também que fazem parte, né, do grupo espiritual e vários outros amigos médios, né, que nos incentivaram, e nós fazemos uma entrevista também com esses espíritos, para a gente fazer também uma comparação do que Kardec estudou, como eles fazem. Então a gente faz uma interlocução, né, desse material para mostrar para as pessoas, né, que existe esperança, né? A gente vive um mundo ainda tão sem esperança, né? Parece que aquela frase de Jesus anda ecoando no coração das pessoas, né? De tanto mal se alastrar, né? Parece que os corações vão se esfriar. Então, a gente esse se livro acostuma ao mal e acha que ele não vai terminar, né? acha que não vai terminar. Exato. E esse livro traz a proposta da esperança, né? De você ser curado, que Deus não é mau, que Deus não é punitivo, aquele Deus rigoroso, antropomórfico, né? E Kardec e os espíritos trazendo essas questões, né, que nós podemos, pelo nosso pensamento, né, pelo nosso perispírito, pelo trabalho espiritual também das cirurgias, né, pela transformação pessoal também, né, buscar organicamente melhores condições, né, para o nosso corpo físico. O que é e como funciona a medicina espiritual? Quais são as principais diferenças entre as duas medicinas? Então, a principal diferença o que é medicina espiritual? É tudo que a Terra ainda não descobriu, mas que já está plasmado no mundo espiritual prontinho, né, para descer para a Terra, né? O espírito do Dr. Bartolomeu Tacchini, que me auxilia muito no meu desenvolvimento mediúnico, ele fala, ó, o PET scan aqui está encostado, né? Aqui já tem outros maquinários espirituais muito mais elevados, né? E à medida que nós evoluirmos espiritualmente, esses maquinários chegam para a gente, né? E que esse tempo não está tão distante, né? E para nós termos esperança, né? Inclusive ele fala que o espírito Nikola Tesla, né, é um dos gestores
desses maquinários espirituais. Então, traz para a gente algumas questões, não traz nomes, a gente fica curioso, né? Quero saber que nome. Não pode agora. Aí eu fico nervoso, curioso, né? Fico deixando para outro livro. Pois é, uma das coisas que sempre me dá ainda assim, ainda fico um pouco impressionada é como a nossa medicina ainda é tão invasiva, né? A forma que a gente chega muitas vezes nos hospitais, sendo criança, sendo idoso, Sim. né? Veias, excessos e tudo, ainda é muito sofrido, né? Sim. E a minha impressão é de que a gente deveria ou está caminhando para descobertas que aliviam um pouco esse sofrimento, né? Que tenham outros maquinários que possam ajudar o corpo humano sem ferir tanto, né? Eu acho que ferir faz parte da nossa evolução, sim, do nosso momento, né? Exatamente. Esse sofrimento, ele trabalha o espírito. Mas ainda me causa um pouco, né, de uma certa angústia ao ver. Um incômodo, né? Principalmente quando é criança. E isso, até porque nós vamos evoluir espiritualmente, o nosso perispírito vai se tornar mais denso. Então, não vão ser necessários mais bisturis. Em algum momento, esse conhecimento tem que vir à tona. Kardec já descortinou alguma coisa, né? E ele mesmo diz no livro, não é possível ter feito de um golpe só. A necessidade do estudo contínuo. Não quer dizer que nós queremos atualizar Kardec, né? Não, mas ele mesmo pede. Olha, gente, eu não tive tempo de fazer tudo, só trabalhei 13 anos. Né? E fez isso tudo. Pois né? é. Você imagina se ele ficasse 60, 70. Mas é bem bacana essa percepção sua, porque à medida que nós vamos evoluindo, perispírito menos denso, corpo físico menos denso, sem necessidades de perfurações, né? de cirurgias tão invasivas. Né? Talvez ali antes do movimento da cirurgia, uma cirurgia espiritual, 2 dias, 3 dias antes, para você descolar o tumor, aí o cirurgião vem e tira, né? A ideia dos espíritos é fazer parcerias, né? com os espíritos da Terra, os médicos da Terra, né? Inclusive hoje, a nossa casa, a Fraternidade Espírita João Batista Campo Grande, nós coletamos os exames, né? Pessoas curadas, e hoje a Associação Médica Espírita já está estudando, pesquisando, né, para fazermos publicações, mostrando a possibilidade, a hipótese, né, de uma entidade desencarnada, um espírito desencarnado, efetuar um processo, né, desse. Que bacana, né? Rafael. Isso é bom. Muito bom gente. saber, né? É ciência, né? É ciência. É um dos tripés do espiritismo. Exatamente. Na verdade, a gente ainda brinca, né? Que, na verdade, o espiritismo é ciência, com fundamentos filosóficos e aspectos religiosos, né? Exatamente. Mas ele tem uma força científica muito grande, que é característica da doutrina, e que é justamente a que move, né, a nossa fé como fé raciocinada, né? Porque a gente está embasado em algo que a gente necessita para poder ter mais consciência, né? Pelo menos nesse momento. Rafael, como foi esse intercâmbio mediúnico com os espíritos que o ajudaram na preparação desse livro? Acho que tem muita gente que ainda não entende como é que é esse intercâmbio, né? Como é que é a comunicação, como é que foram esses passos que você foi dando, como é que foi a aproximação? Na verdade, eu já tinha contato com o espírito Dr. Ludwig, né? Que a gente lançou Curas Espirituais com o Sérgio, com a Maria Fátima Ramos. Foi um trabalho lá em Birigui. E conheci essa casa fazendo uma palestra, né, desse livro. E lá me recrutaram, né? Mas sabe aquela casa que você entra, você fala, é aqui, aqui que eu quero ficar, e, né? Independente do que me falem, eu gostei daqui. Então aquela casa ali me atraiu. E ali começaram, né, as paqueras espirituais, né? Eu chamo de paquera, porque o espírito é paquerador, né? Ele vai... claro, óbvio, existe uma programação, existe um propósito, né? Mas, assim, a princípio é assustador, né? Porque você vê um espírito te propondo, né? Você vê a Nise, né? Propondo ele assim uma obra. Isso. Aí você fala, cara, que minha vida, e agora? Que horas eu vou dormir? Que horas eu vou comer? Que horas eu vou ser psicólogo, servidor público, né? Que horas eu vou ser humano, né?
E a gente precisa ser ser humano também. Médium precisa ser ser humano. Sim, e precisa. E também tem as suas questões a serem trabalhadas nos relacionamentos familiares, Muito. conjugais, né? Entre os amigos. Sim, é verdade. E às vezes fica difícil equilibrar, né? Sim. Mas foi um processo de confiança que foi se estreitando. Com o Dr. Hermann, com o Dr. Fritz, né? Com o Dr. Frederic von Stein, com o Bartolomeu, com o Dr. Caram, muitos aqui que não estão na capa do livro, né? Charles Pierre também, e o próprio Hamed, né? Que ele foi começando a dar comunicações de todas as partes, que eu mesmo não acreditava que fosse ele. Né? Por ele já ter escrito por um outro médium, né? A gente fica assim, pô, é ele, não é? A gente se pega muito envergonhado, né? Começa a receber mensagens. Então a gente recebeu mensagens da Federação Espírita de Goiânia, né? Lugares muito sérios, né? Lugares de médios de uma reputação muito ilibada, né? Sobre o espírito. Demorou para eu aceitar, né? Que era ele, né? Para a gente começar o projeto, o trabalho. Fora o cuidado que você tem que ter, né? Fora o cuidado, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Você está escrevendo alguma coisa, querendo ou não, as pessoas que nos buscam como último recurso. Né? A pessoa está com câncer, está com tumor, está com uma leucemia, e agora depressão, TDAH, quer dizer, transtornos psíquicos de toda sorte. Então, os pais chegam muito desesperados. Então, a gente tem que ter muita solidariedade e saber lidar com essa fragilidade. E o bacana é que lá não tem um médium imaculado, né? Nossa, o médium imaculado, né? Mas tem um grupo mediúnico, né? Que trabalha, que desenvolve, que continua desenvolvendo outros médios de cura, né? Para que seja um grupo, né? Até para a gente dividir os obsessores. Né? Fica mais fácil. Eu não entendo o médico que quer ser o super médico, né? Porque E que só quer ver coisa boa, né? Só quer aproximações boas, né? Como se fosse só assim. vai ver o obsessor, né? Porque tá lascado. Então eu penso muito nessa... A gente brinca muito sobre isso, né? Porque se a gente dividir bem os obsessores, né? Fica encaixadinho, né? Dá pra gente levar a vida numa boa. Mas é muito importante o cuidado com o médium também nesse tipo de trabalho, porque os assédios são muito fortes, né? Os assédios da espiritualidade, porque a pessoa vai lá curar, né? E muitas pessoas que não querem esse tipo de trabalho, não querem a mediunidade curadora, não querem, acabam no plano espiritual se voltando contra você, criando armadilhas, processos, dificuldades, né? E a gente tem que ter um olhar muito clínico, né? E muita humildade de falar, hoje eu não estou bem para trabalhar. Hoje eu sou paciente. Hoje eu sou paciente, então eu vou para a sala de desobsessão para receber um passe. Para isso tem que deixar o né? ego, o orgulho de Tem que lado, deixar. né? Não é para isso, e a gente acho que vamos falar disso daqui a pouco. O propósito do médium não é esse, né? Não é estar numa posição, e sim trabalho e serviço. Sim. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. No livro, você fala sobre Jesus e sobre as curas milagrosas. Sim. Pode nos explicar um pouquinho mais sobre como se deu isso, o que eram esses milagres e o que são esses milagres hoje? O que seriam, né? Interessante. É porque o milagre, né, por si só, né, se você olhar o dicionário, ainda fica incomodado. Eu coloco até isso no livro. A etimologia do milagre é quando você faz uma vontade que é contra as leis de Deus, né? Você subverte as leis de Deus, né? Quando, na verdade, dois grandes cientistas no mundo, e a gente coloca esses cientistas, um deles é filósofo, né? Que é o Spinoza, e outro que é Einstein, né? Que dizem que Deus jamais teria como, né, ser contrário de suas leis, porque ele as criou. Né? Como é que ele, né, faria algo ao contrário da sua lei? Então, a gente traz um pouco dessa discussão filosófica, né, dos grandes filósofos do passado, né, e também traz as questões das doenças atuais, porque muitas delas que Jesus curou, hoje tem diagnóstico, tem CID, tem tratamento, né, mostrando que eram apenas doenças desconhecidas nos tempos de Jesus. A mulher hemorroíça tinha um sangramento uterino constante,
né? Então, ela tinha um fluxo de sangue contínuo, né? E hoje tem tratamento para isso, né? Rapidamente, em 2, 3 semanas, ela se restabelece. Né? Da mesma forma, a lepra, né? Né? Que nós hoje temos também tratamentos, né? Então, são doenças que haviam desconhecimento e Jesus, como traz uma revelação, qual é a característica de uma revelação? É você antecipar um conhecimento que ainda não existe na Terra para você auxiliar a evolução. E eu acho que a grande sacada que a gente, talvez espíritas, ainda não temos é ver o quanto que André Luiz trouxe para a gente aplicar nas pessoas, no esquizofrênico, no cara do pânico, no cara com câncer, no cara com depressão, com ansiedade. Ele está ali, um manancial riquíssimo de tratamentos, né? De ideia. Joana de Ângeles, né? Acabei de comprar toda a série, né? Ali embaixo. E está na nossa mão. Está na nossa mão. Hipócritas, até quando eu terei de aturar-vos, né? Jesus falava, estava nas nossas mãos. A gente é que não conseguia enxergar, né? Ainda não consegue. Ainda não consegue. Eu costumo falar que Jesus, quando ele fazia os milagres, na verdade, ele estava mostrando o que a gente poderia estar fazendo já. Porque o que ele pode fazer era muito maior do que os milagres. Aquilo ali era um café pequeno para ele. Então, ele mostrava, olha aqui como é que se faz. E até hoje a gente ainda está ali, né? Você mesmo falou, né? A gente vai diante, a gente mesmo fica com dúvida, ainda está tateando nesse campo, sim, né? Essa manipulação da matéria, né? Que precisa de uma mente forte, uma mente que realmente treinada e que consiga ir um pouquinho mais a fundo. Mas a gente vai chegar lá, né, Rafael? Eles estão tentando nos ensinando, viu? Né? Mas eles ficam no nosso pé para isso. Primeiro tem que... E eles perturbam, né? Eu não sei como é que é a relação da Iraci com a Nise, mas eles perturbam. Seja protagonista. Fale sobre o assunto, né? Fale para as pessoas, diga para as pessoas, não se esconda, não tenha nada a temer, porque é uma possibilidade que nós temos de alcançar pessoas que estão em sofrimento. Né? Outro dia eu atendi uma paciente, foi na mediunidade curadora, né? Com o Hamed, né? E a gente estava conversando, né? E ela falava, eu não mereço ser curada. Ela tinha feito uma cirurgia de hemorroidas, né? Tinha uma cicatrização muito mal feita, muito mal cauterizada, acho que esse que é o nome. E ela falou, tem gente passando fome na África, tem gente vivendo isso, tem gente vivendo aquilo, então eu não mereço, eu tenho uma profissão, sou médico. Eu falei para ela, mas você está há 45 dias sem trabalhar, né? Por que você não merece? Aí a criancinha de 7 anos, né? A criancinha de 7 anos, talvez inspirada, né? Pelos espíritos ali, falou, mãe, dor é dor. Dor é dor. Dor é dor. E a gente quer ficar comparando, né? Dor. Não, se você está com uma depressão, você tem que viver a sua depressão, viver o seu processo, ver a sua dor. E as pessoas têm um senso de não merecimento muito grande. É a culpa que o espírito carrega, né? De outros tempos. A culpa que o espírito carrega do pretérito. Então, tem uma consciência que ainda fica ali. Ainda vê um Deus punitivo, né? Que precisa ser desconstruído para a gente aceitar o benefício que vem do alto. E assim, ela foi curada quando ela se permitiu. Porque a filha falou, dor é dor. Aquilo despertou nela alguma coisa, virou uma chave. No dia seguinte, ela estava muito melhor, sem dores. É porque a gente tende a equiparar as situações, né? E não é bem assim. Às vezes, a gente pode passar por determinada situação com muita dificuldade e o outro passar com facilidade. Ou ao contrário, né? A mesma situação, ela promove no ser dores diferentes, né? Sim. Não é a mesma coisa. Quando a gente não dá atenção para a nossa dor, para aquilo que a gente necessita, quando o olhar para a gente não é benevolente, não é de autocuidado, né? Isso já promove uma série de desregulações, né? Não só físicas quanto emocionais. Porque é contrária à lei do amor. Amar a si,
É importante. Não é verdade? Se amar, se cuidar. Né? É como se a gente estivesse num grande banquete, mas você não bebe daquele banquete. Exatamente. Eu nunca vi um budista de cabeludo, né? Com roupas, né, hippies. Ele está sempre com aquela beca, em meditação, ele bebe daquela crença. Se nós não vivemos, bebemos de uma crença, como é que nós vamos mostrar para as pessoas que nós, né, vivemos e bebemos dela? É muito por aí. Essa falta de merecimento atrapalha o processo, porque as pessoas acham, eu vim para sofrer. E, Rafael... Né? Eu tenho que sofrer. Então, nem sempre é isso. Por que algumas curas não acontecem mesmo em pessoas que têm fé, que acreditam? Porque tem uma questão muito importante da individualidade do planejamento reencarnatório. Né? E que pode ser alterado a qualquer momento. Né? Isso está no Livro dos Espíritos. A qualquer momento nós podemos fazer uma prece e eles levam para o alto as nossas questões. Né? Inclusive, os espíritos médicos falam que se sentam em assembleias e discutem caso por caso. Olha, porque a dor muitas vezes é um despertar. A dor muitas vezes é para você despertar para algum propósito, né? Mas ela é uma consequência de um ato e não uma punição em si. Né? Então, ela é um despertar para que você alcance uma outra visão de mundo. Né? Para que talvez sem aquela dor você não seja desafiado a conquistar algo melhor, construir coisas melhores no mundo. Então, os espíritos falam muito sobre isso. Antes de curar, já há uma proposta, né? Muito antes do ser deitar naquela maca. Né? Posso curar? Não posso? Né? Quais são as consequências dessa cura? Né? A reversibilidade, porque eles podem curar. Né? De fato, eles falam para a gente, ó, tá vendo aqui, esse paciente eu poderia ter curado, mas eu vou só atenuar. Né? Eu vou só atenuar, porque cada um é muito singular, cada um é muito... Então, nós temos que trabalhar também as nossas buscas. Né? Porque se você muda os seus propósitos, se você muda a sua maneira de enxergar o mundo, né, os cenários, né, não se modificam. Como a gente estava falando ali fora, os cenários não se modificam. Mas se você mudar a sua maneira de enxergar o mundo, você pode ter uma nova oportunidade. Por que não? Pois é, sim, claro que sim. E essa programação anterior, né, o que já está designado, como os espíritos vêm, também facilita uma pessoa até que não tenha fé também ser curada, né? Às vezes o fato dela não ter fé também é diante das situações que ela tem vivenciado, mas e que às vezes a pessoa ela resolve cortar, né, com Deus, eu costumo dizer cortar com Deus, mas ela vai voltar, né? E às vezes tem outros tipos de merecimento. O que você acha sobre isso, Rafael? Eu acho que é por aí, muito por aí. Eu já vi pessoas que falam, você não dava nada para a pessoa deita curada, fala, como? Mas aquela dor é para ser um despertar, é para falar, Deus te ama. Impulsiona, você merece, né, algo melhor. E você vê que a pessoa modifica. E às vezes não é nem a pessoa que tem o merecimento, mas a mãe, o pai, né? As orações. Quem o cerca. Né? A gente tinha uma paciente que tinha uma ferida enorme. Ela passou a pomada do vovô Pedro e ali foi aplicado, né, impulsos eletromagnéticos, ectoplasma. No dia seguinte está fechado. Até hoje ela trabalha na PAI. Tem um propósito. Bezerra de Menezes foi curado por uma homeopatia no Centro Espírita. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos falar. Então, olha, deixei vocês com água na boca. A gente já volta. Vamos tomar um café e a gente aguarda vocês aqui. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos. Estamos de volta com Rafael Papa, psicólogo, e a gente parou no primeiro bloco falando de um assunto super interessante. Esses medicamentos manipulados, né? Ele tocou no pomada do vovô Pedro, que muitas casas espíritas usam, e ela funciona para quase tudo, né, Rafael? Como é que é isso? Como é que acontece isso? É muito interessante, né? Porque quando a gente vai revisitar o Kardec,
Ele tem um homem chamado Paquínio, no tempo dele, que recebeu um espírito de branco. Esse espírito ditou uma pomada para ele, ele colocou na panela, não tinha espiritismo, não tinha nada ainda. Colocou, movimentou, misturou, né? Tá no livro, né? Tem referência, tudo certinho. Aí mistura, aplica no local, no dia seguinte não tinha nada. O problema na perna estava sanado, né? Então a gente vê o Kardec pedindo para nós estudarmos isso. Né? Ele incentiva o estudo, incentiva a parte científica, né? De você entender o que está acontecendo naquele processo. E não só a cura por si só, mas também o mecanismo que envolveu naquilo, né? A gente falava de Bezerra, né? Que foi curado, né? No centro espírita através da homeopatia, né? E Kardec aqui no livro ele também relata a cura de uma homeopatia por um processo de angina, né? E a homeopatia agindo no corpo espiritual, que seria o perispírito, né? Nas pessoas. Então, Kardec muito aberto, muito amplo, né? Para esse tipo de proposta. Então, isso é muito bonito, né? Por exemplo, a gente faz o congresso lá de Juiz de Fora, né? Então, eu tinha um entorse no pé, né? Inclusive, vamos falar hoje disso, né? Deitou uma mulher, né? E tinha uma entorse também. Ela sentiu a fricção, né? Uma entorse, isso também tem nos trabalhos de Kardec, é uma entorse no tornozelo. Igualmente que eu tenho, eu tive outra, né? Faz parte. Andei errado. E ela é curada, na minha frente. Eu falei, agora é minha vez. Eu deitei, né? E os espíritos falaram, ó, tenha fé, pensa em Jesus, né? Eu estava lá deitado, só que eu não sentia nada, botei o pé, doía mais ainda. Aí o espírito Bartolomeu Taquini falou para mim, você não acredita? Aquela mulher que não tem nenhum estudo, aquela mulher que não leu o livro dos espíritos, acreditou, saiu daqui curada, você não. Porque eu não me envolvi no processo. Eu não participei ativamente com a fé, entregando meu coração. Mas depois eles deram desconto, né? Aí vem a questão da medicação. Porque, por exemplo, o Kardec fala para a gente estudar as propriedades das plantas, né? Tem um trecho que a gente também destaca aqui no livro. Aí, no final, ele falou, separa saião, né? Aí passou, me deu uma segunda chance, né? Coloca um pouco de azeite, aplica, fecha e deixa no dia seguinte. Aí, quando eu olhei, minha entorse falou, nossa, baixou. Eu falei, nossa, cara, fez efeito, né? E a gente não vê só isso, a gente vê em muitas outras curas esse tipo de processo acontecer. Não é nada místico, é um processo de uma fluidoterapia espiritual, na pomada, né? na homeopatia até, né? Inclusive, se o médico ele não for muito espiritualizado, se não tiver fé, o paciente também não, pode ser que os espíritos não potencializem a medicação. Claro. Né? E é por isso que eu tenho uma pergunta aqui para você. Para que você fale para a gente a importância da mediunidade e do magnetismo nos processos em que acontece a cura. Sim. Então, dentro do processo mediúnico, o médium de cura, ele é o médium de efeitos físicos. Então, nós doamos ectoplasma. Nós poderíamos ser desempregados, porque na biodiversidade tem ectoplasma e no fluido cósmico universal também. Nós estamos aqui porque nós somos, está no livro também, espíritos endividados. Então, Deus age nas criaturas pelas criaturas. Né? Então, nós somos necessários, por quê? Porque nós temos que reparar. Né? Os espíritos costumam dizer, as mãos que faziam guerra, hoje impõem as mãos. Né? Como um processo de reparação, de alocação do passado pelo bem. Né? Poderia vir atrofiado com o meu processo perispiritual, mas não, eu vim com saúde, com inteligência para fazer o que eu preciso fazer. Né? E esse processo da medicação, ele é extremamente importante. A gente teve, por exemplo, alguns casos de uma pessoa que assistiu uma live nossa, né? Uma live que eu fiz, e ela pegou, vou testar o espírito, né? E ela é espírita clarividente, médio clarividente, e ela ia ter uma cirurgia, né? Questões renais, e ela fez um pedido ao Dr. Ludwig, né? Um espírito alemão que cuidou de Hitler, né? E
ele aparece para ela, magnetiza a água, fala, tome. Ela tomou a água, foi 3 vezes na madrugada ao banheiro, né, e expeliu aquele cálculo renal. No dia seguinte ela não precisou fazer a cirurgia. Olha. Impressionante, né? Você fala assim, cara... Pois é, pode, né? Melhor medicação, né? Foi duvidar do espírito? Pois é. Eu duvidei e não ganhei a cura, mas ela, no caso, ganhou, né? Porque comigo é diferente o tratamento. Rafael, e a cura espiritual à distância? Como é que ela funciona? Funciona muito, né? Inclusive, Kardec, a gente coloca aqui uma carta, né? Kardec pedindo cura espiritual à distância. O projeto Allan Kardec do professor Alexandre Moreira, lá em Juiz de Fora, né? Traz diversas cartas de Canuto de Abreu, que estão sendo traduzidas, né, por esse grupo, né? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu trabalho. E exatamente tem uma carta de Kardec pedindo uma cura espiritual à distância. E quem inaugurou isso foi Jesus, quando ele cura o servo do centurião à distância, né? A gente não precisa do médium presente. A espiritualidade vai até a pessoa, né? Então, mas é importante um preparo, né? Por isso, as pessoas falam assim, você está cadastrando o nome para ter algum dado da pessoa. Eu falei, não, que dado, né? A cura acontece ou não acontece, não é uma carta consoladora, né? A gente precisa dar porque tem uma pré-cirurgia espiritual à distância. Né? Você não comer tanta carne, né? Porque a carne, o resíduo, né? É um pouco poluidora, espiritualmente assim falando, né? Eu não sou vegetariano, mas traz problemas, né? Atrapalha a espiritualidade no processo de cura. Então, os espíritos, ele tem um planejamento, né? E o trabalho já falaram pra gente, um trabalho de cirurgia espiritual à distância, eles juntam 30 mil espíritos. São falanges muito grandes que visitam a casa das pessoas. E muitas pessoas já viram espíritos de branco entrando, com aparelhagens, médiums, pessoas sem tanta mediunidade assim, né? Inclusive no nível anterior, curas espirituais, a gente tem a cura de uma endometriose à distância, na pandemia. Então, são processos altamente eficazes, mas você precisa estar muito receptivo, né? Colocar uma musiquinha, uma hora antes, claro. né? Se preparar para a cirurgia mesmo, né? E Jesus já falava isso, antecipava esse tempo quando ele disse à mulher samaritana, chegarás o tempo em que adoraremos Jesus, Deus em espírito e verdade. Né? Os templos são importantes, são aqui a gente se concentra, se socializa, né? São extremamente importantes para esse processo. Né? A gente pede saúde mental quando a gente não socializa com as pessoas. Porém, a distância também pode ser feita, né? E às vezes alguém que está distante, não tem dinheiro de passagem, né, ela pode receber aquele benefício, isso mexer muito com a vida dela. E há um planejamento, né? Cada espírito tem uma falange, né? Às vezes bezerra tem 1000 bezerras, né? Para espargir, né, todo o amor que ele Graças a Deus. tem pela humanidade. Né? Exatamente. A mediunidade de cura pode ser desenvolvida pelo médium que se dispõe a estudá-la? Na verdade, você já nasce médium, né? A predisposição física, né? Não tem muita escolha, né? Inclusive, nós temos um amigo, né, que está aqui no livro, que ele recebe do Dr. Bartolomeu, que se negava tanto à mediunidade curadora que, quando chegou na sua cozinha, viu o Frederico von Steiff materializado. Aí ele falou, não, quebrando luzes, né? Né? Então, a mediunidade curadora, ela deve ser trabalhada como todas as mediunidades, é um desenvolvimento mediúnico normal. Né? Kardec traz isso, a gente coloca isso aqui. Né? A pessoa trabalhou várias mediunidades, psicografia, psicofonia, né? E chegou um momento que o direcionamento da mediunidade dela era mais ostensivo e mais direcionado para a mediunidade curadora. Né? Então, a pessoa tem uma reserva ectoplasmática, né? Tem um procedimento. Então, você tem mais uma educação mediúnica para você trabalhar com segurança naquele processo. Por isso que o médium tem que estudar. Né? É médio de cura. Quantas vezes a gente já viu médios, né, de cura trabalhando, mas aí não tem o estudo. Sem o estudo, a gente se perde no caminho.
né? Claro que não só o estudo, a moralidade vai dizer muito mais, né, do que o... Além do que o estudo faz com que você também fique mais conectado, né? E ao se conectar, você fica mais preparado, né? Exatamente. São leituras edificantes que vão promovendo a consciência, né? É um trabalho importante o estudo. A gente não pode separar. Kardec falava, Joana cobra isso de todos os trabalhadores. Cobra. É muito e importante. qualquer mediunidade você tem que estudar, né? Você pode ser psicógrafo, você tem que estudar, entender o que está acontecendo, o que é seu, o que é do espírito, né? A gente fica assim, gente, o que está acontecendo? Sou eu o espírito, né? E aí a gente volta na pergunta do primeiro bloco, que é qual é o propósito principal de um médium de cura? Que a gente estava falando, lembra? Do orgulho, né? O ego, que isso tudo tem que ficar à parte, porque atrapalha muito. São vários, né? O primeiro deles, o que eu mais gosto, é trazer a misericórdia de Deus para a criatura. Mostrar que não existe um Deus punitivo, mostrar que você pode ter uma nova chance, que você pode refazer a sua vida, né? Que a figura de um Deus religioso, né? Muito que te pune, né? Que te pega, né? Te quebra na metade para que você, né? E eu acho interessante, porque hoje o espírita fala tanto, né? Eu vou com umbral. Eu falei, por que eu vou para umbral, gente? Já está constelando uma situação. Já está criando, vou para umbral. Não, calma, gente. Pô, se a gente está fazendo direitinho o nosso trabalho, por que a gente não vai para uma colônia? Né? Uma coisa, ou por que uma não coisinha vai melhor, trabalhar né? a tempo de não ir para o umbral também, né? Às vezes uma consciência culpada, né? Sim, Todos nós temos, mas a gente pode sempre há tempo de fazer o bem, de se trabalhar internamente. Mas acho que o mais importante é você fazer a caridade porque é o certo. Não porque você está com medo do umbral. É uma busca desse sentimento, um né? propósito. Do amor, né? De entender o que ele é realmente. Como é que a gente faz para sentir ele numa maior... alargar, né, essa escala desse amor que a gente sente. Às vezes ele é tão focalizado, né, nos entes queridos, em quem a gente gosta, mas quando a gente começa a ver Deus, né, em todos os seres, a gente começa a perceber que como a gente às vezes fica no pequeno, né, nas coisas tão mesquinhas diante da grandeza dele, né, que se apresenta em todos, que se apresenta em tudo. Para todo mundo. É só ver Jesus, né? Ó médium de Deus na Terra, já dizia Kardec. E ele olhava pelos olhos, chamava pelo nome. Aquelas pessoas mais distantes, né? Elas clamavam por ele. E Jesus é o verbo de Deus em movimento. Então, por mais que você se ache isolado de tudo, se você clamar pela espiritualidade, ela vem. Né? Ela não vem só para grandes médios, pessoas santificadas, né? Papas, né? Eu sou um papa. Mas ela vem para todo mundo, né? Então, os espíritos... É claro que há merecimento, né? Mas todos nós somos aptos ao merecimento. Se você quiser parar agora a sua vida e reiniciar um projeto de renovação, você pode. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Se não vai ser nessa, vai ser em outra, né? Mas é sempre tempo da gente reconstruir. Agora, a questão da misericórdia tem a questão também dos médios, a maior parte dos médios serem vinculados a um processo de endividamento espiritual. Né? Então, a gente está ali trabalhando porque as coisas não foram muito felizes no pretérito. Então, a gente está reparando, como eu falei, reparando. E é uma grande oportunidade. O passado é uma grande oportunidade, porque as pessoas saem com sorrisos, né? Pessoas que não conseguem levantar os braços, pessoas que não veem, voltam a enxergar. Né? Então, elas voltam tão felizes, né? Que você se sente realizado. Eu nunca fui muito fã de frequentar centro espírita. Sempre achei chato, sabe? Tem que ficar aqui, não sei o quê. Mas lá onde a gente trabalha, da hora eu falo, não quero ir embora. Porque é um ambiente tão acolhedor, né? Aí você sente aquele contato com os espíritos, né? Você não quer ir embora daquele contato, né?
Que aí você fica pensando, poxa... É uma ambiência muito diferente. Eu vou voltar para o mundo hostil. Eu queria ficar aqui para sempre, eu dormir aqui. Né? Então, Rafael, tem um assunto que eu gostaria muito de tocar, que é sobre os transtornos psíquicos e o que eles têm a ver com o desenvolvimento de patologias graves. Então, os transtornos psíquicos, né, a gente vai se debruçar, né? Eu acho que já tem diversos médiums, né? Agora a gente está com o Hamed escrevendo, tem a Anise, né? Tem a Joana de Ângeles, o Divaldo fez um trabalho fantástico, né? Com relação a isso. O próprio Chico também tem muita coisa bacana, né? Para trazer para a gente com relação a isso. E a gente vai precisar se aprofundar cada vez mais, porque há uma grande tendência, né? Kardec já diz isso em Obras Póstumas, da loucura tomar conta de toda a humanidade, né? Então, é uma profecia ali que ele faz como sinal de um mundo de regeneração, né? E a gente só consegue construir algo destruindo algo, né? Então, e a gente percebe o que, na maioria das pessoas com transtornos psíquicos, muitas carregam culpas, né? Esquizofrenia, síndrome do pânico, são gavetinhas que estão ali quietinhas, né? Dentro de um grande armário psíquico, né? Assim o Hamed gosta de falar, e quando ela se percebe numa situação que ela já vivenciou, aquela gavetinha abre e vem à tona uma mensagem traumática do passado, né? Então, por exemplo, o esquizofrênico, às vezes, ele está em tempo real vivendo aquilo do passado. Né? Então, ele está de frente para aquele processo, ele está de frente. Então, o que é importante? Uma reestruturação psíquica. E as cirurgias espirituais podem ajudar nisso. E você fazer uma reestruturação psíquica. Aí vem a parte da musicoterapia, que pode ampliar, né? Fortalecer emocionalmente a pessoa. Não só o ouvir, mas o cantar, né? O cantar fortalece, né? Você libera endorfina, ocitocina, muitas outras substâncias, dopamina, neurotransmissores, né? Que vão auxiliar no processo, né? E os espíritos falam também de grupos de oração. Não é uma educação mediúnica, mas grupos de oração, porque muitos pacientes esquizofrênicos são médiums. Né? Você fala assim, eu já li livros americanos, né? Mas eu vi alguém de branco, não sei o quê, depois ele sumiu, aí sumiu a esquizofrenia. Não, ele era um médium, viu o espírito e desapareceu. Você não tinha uma esquizofrenia. Então a gente tem que saber separar também quem é esquizofrênico, quem que é médium, e isso a Casa Espírita poderia estar fazendo em face do que está acontecendo na humanidade. As pessoas em colapso emocional, né, trabalhando. E agora, como a gente... eu gosto desse termo, o último vagão da transição planetária, a culpa fica maior, né? Então, as pessoas estão com medo de falhar, estão com medo de errar, isso gera ansiedade, isso gera mais depressão. É um processo inconsciente mesmo, às vezes, né? Das pessoas que nem têm ideia sobre isso, mas elas carregam isso. Carregam. Esses conteúdos inconscientes precisam ser trabalhados de forma terapêuticas, como a música, como o canto, como os instrumentos, né, como a pintura. A gente tem uma diversidade muito ampla. A medicação, que muitas pessoas se negam a tomar e se automedicam, né? Os transtornos descontinuados também. Ou não se medicam de forma adequadamente, como o psiquiatra recomendou, né? A alopatia muitas vezes é importante, né? A gente tem também muitas outras questões da homeopatia que poderiam auxiliar. Só que tem uma coisa muito importante, é acessibilidade. Quem tem acessibilidade à saúde mental hoje? Pois é, muito poucos, né? E quando tem, a qualidade fica... É baixíssima. Então a gente vive um problema que ou a humanidade, a sociedade em geral, desperta. A gente fala muito da questão do desmatamento. Ou a gente acorda, que nós somos seres universais, espíritos imortais, ou as coisas vão ficar muito complicadas. É verdade. Segundo a sua experiência, qual é a doença mais difícil de ser tratada através dos tratamentos espirituais? Nenhuma.
todos eles curam. Era a resposta que eu queria ouvir, né? Tem uma parte no seu livro que eu percebi que você fala sobre tratamento até em AIDS, né? Onde? AIDS. Sim, né? Onde sim. a medicina terrena ainda não conseguiu resolver, né? Sim, um tratamento, mas não a cura. Coquetéis, né? Mas você fala sobre isso no livro, né? Eu tive até medo, né? Eu só botei porque eu vi o laudo. Soro positivo e não sou pai, falei. E muito que eu coloquei aqui, eu vi os exames. Então, a gente coloca com uma certa calma, né? Eu falei, não, e aí também não é possível, a gente volta naquele ponto que você estava explicando, né? A autorização, né? Para que isso aconteça, o merecimento, a situação que envolvia aquilo. É todo um contexto ali, né? Sim. E ele chama isso de uma hemodiálise espiritual, né? Que você faz uma limpeza perispiritual completa para a limpeza do sangue, né? Para que aquilo ali funcione melhor e você consiga ter uma, como é que eu vou dizer, que o seu sistema, né? Imunológico, né? Ele se recupere mais rápido e combata o vírus. Né? Então, eu só acreditei porque eu vi, porque eu também não acreditaria. Tem livro muito interessante mesmo. Tem coisas que eu também não acredito ainda. Não, mas isso é bom, porque até para o médium mesmo, às vezes, você acredita, tem até bariátrica? Olha, que coisa interessante. Tem até bariátrica. Eu só acredito porque eu vi. Muito interessante. Assim, por quê? Como? Mas é por aí. Rafael, dá um exemplo, então, de um tratamento que tenha ficado na tua memória, que tenha mexido com você, que você possa contar pra gente. Rapidinho, só pra gente... Foi o primeiro. O primeiro? O primeiro sempre é mais marcante, né? Porque eu, muito cético, entrei na sala com o espírito do Dr. Ludwig, né? Incorporado no médium. E a pessoa já havia feito uma cirurgia espiritual, ela tinha um meningioma que estava pressionando o nervo óptico e ela não enxergava, né? Do olho esquerdo, ela só via vultos, né? Não via nada, perdão. Tudo preto, né? Tudo escuro, ela não enxergava. A primeira cirurgia espiritual, o espírito nos explicou que ele desinchou, né? Ele espiritualmente primeiro, né? Para alcançar o corpo físico, e desinchou o meningioma para que o nervo óptico pudesse ter paz, vamos assim dizer. Esse é o nome mais correto. Para que a pessoa pudesse ter um outro momento. E depois o espírito Charles Pierre se manifestou, que é um espírito que trabalha com oftalmologia no mundo espiritual, especialista, né? E depois ele fez algumas técnicas, né? Que ele fala que hoje não tem na Terra, que é a regeneração do nervo óptico. Mas se você conversar com alguém da oftalmologia, isso ainda não existe. Ele regenerou o nervo óptico e a pessoa tirou a venda e começou a ver. Eu falei, estão mentindo para mim, né? Estou aqui a primeira vez, né, nesse lugar, não sei o que está acontecendo. Mas o marido também não acreditou. Eu falei, eu concordo com o marido. Mas incrível. Aí depois, quando o marido começou a movimentar as mãos e de fato viu que a cegueira tinha ido embora, eu comecei a falar, tem alguma coisa aqui. A gente olhou os exames, viu, né? Com médicos oftalmologistas e falaram, de fato, houve a regeneração daquele nervo óptico. Isso comprovação deles, né? Os exames Rafael, comprovam. foi um prazer. Eu que agradeço. Foi interessantíssimo. Agora, não deixem de ler o livro, porque tem muito mais coisa aqui dentro. E olha, eu dei uma olhada, consegui ler bastante parte, depois vou querer ler todo, e é fantástico. Tá bom? Medicina espiritual. Ele, né? Já tenho ele. Te dá de presente, dou para ele. Mas é isso, a gente agradece então a presença do Rafael e a presença de vocês ouvindo a gente aqui no programa Plenitude. Fiquemos todos em paz, fiquemos todos com Deus e com muita fé no coração. Obrigada a todos. Tchau. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.